Olá pessoal, aqui é professor Júpiter Palacio de Souza e nós estamos aqui para falar alguma coisa sobre design e principais funções das embalagens. Este é um tópico de suma importância para o engenheiro de alimentos e que nós vamos passar a detalhar. Neste primeiro slide, nós temos aqui alguns aspectos muito importantes que vocês precisam considerar no projeto de uma embalagem. Aspectos que se revelam de significativa relevância para o consumidor. Assim, nós temos, em primeiro lugar, aqui a forma e o volume da embalagem. A forma, o que ela nos traz? Ela facilita o manuseio do produto pelo consumidor. Então, o que ela facilita? Ela dá um certo conforto para o consumidor ao manusear a embalagem. E o volume, ele está relacionado, volume e massa, principalmente ao mercado. Nós estando, por exemplo, supermercados ou mercados em geral, eles vão analisar a região onde eles estão instalados e vão verificar qual é o número de pessoas, se vivem sozinhas, enfim, famílias, o número de habitantes por família, enfim, coisas desse tipo, porque isso vai determinar a massa e o volume do produto que ele vai colocar na gôndola do supermercado. Ninguém vai comprar, uma pessoa que vive sozinha não vai comprar um volume muito grande, nem uma massa muito grande, vamos dizer assim, de produto, porque ele não vai consumir isso, vai demorar muito tempo. Outro aspecto importantíssimo em termos das embalagens é a cor. O conteúdo da embalagem, ele deve ser traduzido através da aparência externa. Então, se eu tenho dentro de uma embalagem uma massa de tomate, eu vou ter que ter o cuidado de dar uma aparência meio avermelhada à minha parte externa e mostrar principalmente a relação entre o produto interno, seja, por exemplo, uma ervilha ou um milho dentro de uma lata, e a parte externa, para que o consumidor possa visualizar essa relação cor e aparência externa. Outro aspecto importantíssimo a considerar é a foto. Vocês colocando uma foto onde nós temos o produto e a sua aplicação, vamos dizer, eu tenho um espaguete, então eu vou representá-lo, o espaguete, num prato com um molho. Então está mostrando ao consumidor já o produto que ele está comprando e a sua aplicação em termos alimentares. As letras, outro fator importantíssimo nessa relação. As letras, elas traduzem uma informação que deve ser o mais clara possível para o consumidor. Então, o consumidor, por exemplo, ele tendo letras com visual bom, cores adequadas dessas letras, e também aquelas informações nutricionais necessárias para o dia a dia desse consumidor, né? Muitas vezes o consumidor ele quer olhar o rótulo, ele quer ter as informações necessárias, tais como aquelas informações nutricionais, os percentuais, etc, etc. E além do mais, ele quer saber também algumas informações que vão impactar a sua saúde. Por exemplo, se ele é um celíaco, ou se ele é um diabético, ele vai ter que comprar, ele vai ter que adquirir o produto que não vai trazer problemas para a sua saúde. Então é importante essas informações na embalagem. Um outro aspecto muito importante nas embalagens é os símbolos, porque os símbolos eles são uma característica da marca do produto, da marca da empresa. E aí o que acontece? Ele traz consigo uma certa segurança alimentar para o consumidor. Assim, é a Nestlé, com o seu ninhozinho com os pombinhos, a BR Food, BRF, o S de Sadia,
e a Perdigão. Então são símbolos que traduzem uma certa segurança para o produto. Da mesma forma, aí no mercado vocês vão encontrar Volkswagen, VW, BMW e McDonald's e assim por diante, né? Refrigerantes aí, Coca-Cola e etc, Fruc e outras marcas de produtos que são comercializados e que são identificados pelos símbolos, pela nomenclatura muitas vezes, e isso traduz uma certa segurança ao consumidor. E aqui eu mostro para vocês algumas embalagens, por exemplo esta aqui, onde nós temos o queijo ralado, aqui na embalagem a foto do queijo e o queijo ralado, mostrando uma relação entre o conteúdo e a sua aplicação para o consumidor que vai escolher esse tipo de produto. Mesma coisa aqui a polenta, né? Aqui nós temos a farinha de milho, né? Farinha de milho e a sua aplicação, que seria uma polenta. Então tem uma relação direta entre o produto que está aqui dentro desta embalagem, a farinha de milho, e a sua aplicação alimentar. Aqui a mesma coisa, eu tenho uma salsicha e tenho a sua aplicação alimentar, um hot dog, por exemplo. Então a relação direta, o consumidor não fica uma embalagem fria, fica uma embalagem que transmite uma relação entre o produto e a sua aplicação alimentar. Mesma coisa aqui, um pacote de erva mate, por exemplo. Então ele traz a relação e a sua aplicação. Onde é que eu vou utilizar a erva mate? Para fazer um chimarrão, onde eu tenho a cuia, tenho a erva dentro dessa cuia e tenho a bomba onde o produto vai ser sugado como bebida para o consumidor. Vai sentir então uma aplicação direta, né? A erva mate, quem não conhece, por exemplo, a erva mate vai ficar, pô, isso aqui tem que ser utilizado dessa forma. Então ele mostra uma relação entre o produto e o seu modo de consumo, a sua finalidade no mercado. Aqui a mesma coisa, uma massa de tomate e o espaguete já pronto, já o molho pronto aqui, dando uma aparência final ao produto. E aqui uma pizza, onde eu tenho a caixinha e o desenho, a foto de uma pizza, mostrando que no interior dessa caixa existe um produto alimentar, uma pizza com as suas características básicas, se é uma pizza calabresa, com uma portuguesa, enfim, o que for, que tipo de pizza for. Então o consumidor, ele ao consumir esses produtos, ele já tem uma certa indicação através da foto. E aqui nós temos as informações nutricionais. Dá uma ideia para vocês, alguns aspectos que devem estar presentes aí no rotulagem, etc. Por exemplo, aqui, ó, bem destacado, contém glúten, bem destacado, contém lactose, e assim contém açúcar, e etc. E a composição, certo? São alguns dados que são importantes, que estão aqui na composição e que o consumidor necessita destas informações na hora de escolher o seu produto, entre outras. Aqui nós temos, pessoal, as principais funções das embalagens. Então nós temos aqui a impermeabilidade ou não, e aí vocês têm ao vapor de água, aos gases O2 e CO2, à luz e raios ultravioletas, à gordura. Então são questões que devem ser observadas quanto à impermeabilidade.
seguir nós vamos detalhar cada uma delas. A elasticidade, maleabilidade, compatibilidade e condutibilidade são funções também, dependendo da aplicação do produto, muito importantes. Resistência ou não, que nós temos resistência aos choques, às temperaturas de pasteurização e esterilização, à corrosão, ao vácuo, à pressão interna, alimentos fermentados, a abrasão, que é outro fator importante. Então vamos ver cada uma delas em separado, ver como é que isso aí impacta a nossa embalagem. A impermeabilização ou não, ao vapor d'água, muito importante, né, pessoal? Muitas vezes eu tenho um saquinho de biscoitos, se eu não tiver uma boa impermeabilização ao vapor d'água, o que acontece? As propriedades organolépticas deste produto, biscoito, vão ser alteradas. Então a crocância, o sabor, tudo isso vai ficar alterado pela ação do vapor d'água. Mesma coisa na embalagem do chocolate e assim por diante. Aos gases O2 e CO2. O oxigênio a gente sabe que ele é um agente oxidante. E o CO2 ele é um bacteriostático. O que significa isso, pessoal? Significa que se eu preparar uma pizza, por exemplo, onde eu tenho muita material proteico que fica sobre a pizza ali pronta, eu vou colocar, por exemplo, em atmosfera modificada, onde eu tenho CO2 e nitrogênio dentro dessa embalagem, e por descuido, a pessoa que estiver preparando essa pizza cause uma contaminação na pizza, mas imediatamente coloque o CO2, ele vai cessar o crescimento de micro-organismos. Por isso ele se diz que ele é um bacteriostático. No momento que abrir a embalagem, tirar o CO2, os micro-organismos vão crescerem novamente. Então é muito importante a ação do CO2. O CO2 é um bacteriostático, não é um bactericida, ele não mata, ele para, ele cessa o crescimento. A luz e raios ultravioleta é outro fator importante porque catalisa muitas vezes uma reação de oxigênio, de oxidação. Por exemplo, eu tenho aqui na gordura, na manteiga, por exemplo, um produto natural, a manteiga ela tem duplas e triplas ligações. Aqui nós temos a ligação mais forte, que é essa do meio, que é a sigma, né? E aqui a ligação pi, que é a mais fraca, mais frágil. E o oxigênio ele vai atuar rompendo a ligação pi, e principalmente com a ação da luz, que vai catalisar esse processo. Ao romper a ligação dupla ou tripla, ele vai oxidar e aí vai gerar uma rancificação no meu produto. Tá? Então, lembrando esse aspecto muito importante, o oxigênio ele é um oxidante e ele atuando sobre um produto, uma gordura que tem ligações duplas e triplas, ele vai atuar oxidando essa região, as ligações pi, e aí rompendo e causando a rancificação. Aqui vocês têm o oxigênio atuando na ligação pi, onde ele vai oxidar o produto. Aqui nós temos a elasticidade, maleabilidade, compatibilidade, condutibilidade. Muitas vezes o que acontece, pessoal? Os filmes, e nós vimos lá na introdução, cresce cada vez mais a utilização de filmes na proteção dos alimentos, porque ele serve para isolar o alimento do meio ambiente. E muitas vezes também eu tenho uma embalagem que vai embalar, por exemplo, uma mortadela, né? E aí o que acontece? No momento que eu for cortar em fatias essa mortadela, é interessante que se destaque perfeitamente bem esse filmezinho que fica envolvendo ao redor a fatia. Isso significa compatibilidade entre a proteína e a embalagem. Então existem filmes comerciais hoje que são de excelente qualidade, de compatibilidade muito boa com a embalagem. Então se destacam com facilidade.
E aqui a condutibilidade, um exemplo aqui, por exemplo, as nossas panelas de alumínio, as nossas panelas de ferro, as nossas panelas de aço inox e as nossas panelas de vidro. O vidro seria a panela ideal para se cozinhar. O problema todo é o choque térmico, né? Qualquer descuido quebra. Depois nós temos a panela de aço inox, e nós temos aqui no Rio Grande do Sul panelas excelentes, com excelente qualidade de aço inox. Já o alumínio, ele, pela ação do cloreto, ele migra o alumínio para o alimento. Não é ideal, não é adequado. E a panela de ferro também não é adequada, porque pode migrar elementos de liga, algum cobre, algum cromo, porque na hora que eles vão fazer a fundição dessa panela, muitas vezes vem sucata, e isso pode gerar depois uma panela de ferro, a migração para o alimento. Isso não é adequado. E também a panela de barro também não é adequada, porque pode gerar a migração de alguns metais para o alimento, visto que muitas vezes é um alumínio silicato que está presente ali, foi queimado, formou a cerâmica, mas a probabilidade de migrar para o alimento continua existindo. Então, a melhor panela que seria, o melhor utensílio para se cozinhar seria a panela de vidro e a panela de aço inox. Aqui nós temos a resistência ou não ao choque térmico. É o caso, por exemplo, de uma autoclave, onde aqui dentro, se eu colocar vidro, a probabilidade de quebrar é muito grande. Então o ideal é que eu coloque lata, meu produto embalado numa lata. Mesma coisa aqui, eu tenho a pasteurização, a low temperature long time, high temperature short time and ultra right temperature. Então são processos de pasteurização que eu utilizo, onde o meu objetivo é atingir o máximo de eficácia em termos de eliminação de micro-organismos. No caso o UHT aqui, como vocês veem, nós chegamos de 99,5% a 100% de eficácia. Aqui nós temos a pressão interna dos alimentos fermentados. Outro dado importante, vamos dizer que eu fabrico um iogurte a nível do mar aqui, numa cidade a nível do mar. Então o meu headspace, que é o espaço de cabeça, normalmente ele vai estar a 1 atmosfera. Então eu fecho lá com a minha embalagem, o meu iogurte, ou um copinho d'água, e aí o que acontece? Levo esse meu produto aqui para uma região a 1.500 metros de altura. Obviamente a pressão atmosférica aqui nesse elevado é muito menor. Consequentemente o meu headspace, que foi embalado lá embaixo, ele vai forçar e vai formar um tipo de um estufamento na minha embalagem, dando a impressão muitas vezes de que exista uma deteriorização, quando não é, muitas vezes isso está ocorrendo. Por quê? Porque é um efeito da atmosfera externa, a pressão externa é menor, então impede que a pressão interna do headspace força a formação dessa região aí estufada. Aqui eu tenho a abrasão, a resistência à abrasão, muitas vezes uma lata, ela friccionando uma contra a outra, esse verniz pode riscar e expor a minha lata à ação corrosiva do meio. Outro detalhe aqui é o vácuo, né? O vácuo é importante para embalar alguns alimentos aí no mercado, principalmente existem embalagens do tipo Cryovac comercial, e a função dela é não deixar entrar nada para dentro dessa embalagem, protegendo o alimento que está ali embalado. E aqui nós temos a resistência ou não à degradação. Essa degradação pode ser metálica ou de polímeros, por exemplo. Se for metálica, nós temos a chamada corrosão. E se for polímeros, nós temos os polímeros degradáveis e biodegradáveis. Degradáveis, por exemplo, eu tenho aqui uma blenda, uma mistura
mistura de polietileno de baixa densidade com amido, starch amido. Então eu formo, por exemplo, um filme de uma sacola para supermercado com 7% de amido. Qual é a finalidade? É facilitar que essa embalagem, quando caia na natureza depois, ela possa ser degradada com facilidade. Ou seja, o meu amido, que é a fonte de alimento dos meus micro-organismos, vai ser atacado, rompendo, mas não elimina o meu polietileno de baixa densidade, que vai ficar todo fragmentado no solo. Tá? Não vai impactar o volume, mas vai estar presente lá. Por isso ela é degradável, porque não é 100% degradável. Ao contrário da minha embalagem biodegradável, que se ela for feita só de amido, ou de PLA, ou de PHB, onde aí os meus micro-organismos vão se alimentarem totalmente dessa minha embalagem. Então eu vou dizer que a minha embalagem é de natureza biodegradável. Eu tenho um site, aqui tem um trabalho que vocês podem consultar se quiserem mais informações sobre embalagens degradáveis e biodegradáveis. Então vamos continuar agora tratando nas nossas embalagens metálicas e tratando da degradação metálica, que é a nossa corrosão. Então, vamos analisar aqui com mais detalhes o que é a corrosão e como ela ocorre e como ela se dá, na verdade. Então, eu tenho, por exemplo, a minha chapa metálica, eu tenho o material básico, é o ferro. E o que está ocorrendo com esse ferro? Ele está perdendo 2 elétrons, passando a ferro 2, ferroso, perdendo mais 1 elétron e passando a ferro mais 3. O que está ocorrendo? Uma oxidação do ferro, ele está passando de 0 a mais 2 e depois passando a mais 3. E aonde está ocorrendo isso? Numa área anódica. E a reação que está caracterizando tudo isso é uma reação anódica. Então, esta oxidação do ferro ocorre no ânodo, ou seja, na área anódica. Só que para ter uma perda de elétrons, alguém tem que receber esses elétrons, senão eu não vou ter esse processo. E quem é que vai receber esses elétrons? Já que eles estão sendo gerados na área anódica, eu vou ter que ter uma área catódica que vai receber os elétrons. E quem é que vai receber? O oxigênio, mais 2H2O, mais os 4 elétrons que vêm da reação anódica, formando 4 hidroxilas, 4OH-. Então aqui eu tenho a minha reação anódica e aqui eu tenho a minha reação catódica. Elas têm que existir concomitantemente. E como é que eu identifico? Um experimento bem simples. Eu tenho uma tampinha de garrafa aqui, ó. E aí o que eu faço? Faço uma solução, por exemplo, de NaCl 3%. Coloco ali junto um pouquinho de fenolftaleína, que é um indicador. Quando tiver meio alcalino, ele vai ficar rosa. Perfeito? E coloco junto o ferricianeto férrico. Porque o ferro mais 3 aqui, ó, na presença do ferro 2, ele fica um azul da Prússia. Então faço essa solução, coloco uma gota em cima da minha chapinha e deixo. Lá pelas tantas eu começo a verificar que aqui no meio começa a ficar o azul da Prússia, indicando que aqui eu tenho uma zona anódica, onde o meu ferro está dissolvendo, passando de ferro 0 a ferro mais 2. E depois esse ferro mais 2 vem para cá e vai depositar a minha ferrugem amarela, que é o ferro mais 3. E os elétrons que estão saindo desse ferro 0 aqui, passando a ferro 2, vêm para a periferia e são consumidos pelo oxigênio, formando a hidroxila. E a hidroxila, na presença da fenolftaleína, fica
rosa é um indicador mostrando que aqui está a nossa área catódica. E aqui no meio a minha área anódica. Então, com isto, eu evidencio que a corrosão se dá na área anódica. É uma dissolução anódica onde eu tenho a oxidação do ferro a ferro 2. E os elétrons estão sendo consumidos pelo oxigênio na área catódica, onde forma-se a hidroxila, que é identificada pela cor rosa pela reação com a fenolftaleína, visto que a fenolftaleína em meio alcalino fica rosa. Perfeito, pessoal? Então, um simples resumo aqui para vocês. No anodo nós temos a perda de elétrons, ou seja, o nosso ferro passou a ferro mais 2, perdeu um elétron, perdeu mais outro e passou a ferro 3. E esses elétrons foram ganhos na área catódica pelo oxigênio, que formou 2H2O mais 4 elétrons, formando lá 4 hidroxilas, 4OH-, que é identificada pela cor rosa, pela fenolftaleína, o nosso indicador, e o ferro pelo ferricianeto férrico, formando o azul da Prússia, visto que o ferro 2 mais 2, o ferroso, na presença do férrico, do íon férrico, forma o azul da Prússia. Então aqui o ferro aumenta o número de oxidação, ele passa de mais 2, passa a mais 3, aumentando o NOx, e o oxigênio reduz o NOx, lá, o oxigênio passa de 0, lá na hidroxila menos 2. Então eu aqui no meu ferro eu tenho o processo de oxidação, aumento do NOx, e lá no oxigênio a redução, a diminuição do NOx. Na área anódica, lá no ferro, eu tenho a dissolução do ferro. E aqui do outro lado seria a deposição, se tivesse um metal lá que pudesse se depositar. No caso, o ferro passa a ferro mais 3, forma a minha ferrugem. No lado anódico, eu tenho a minha corrosão, certo? A corrosão, ou seja, nada mais é do que a dissolução do ferro, onde ele passa de ferro mais 2 a ferro mais 3, certo? Então, a corrosão nada mais é do que um processo anódico, que se dá no ânodo, onde o ferro passa do estado ferroso a férrico, onde ele perde elétrons, se oxida, passando a ferro 3. Então, o ferro, quem força o ferro a passar a se oxidar? O oxigênio, que é o meu oxidante. E o redutor é o meu ferro, que vai forçar o oxigênio a se reduzir. Perfeito, pessoal? E aqui é um outro detalhe muito importante, porque eu tenho aqui uma estrutura da minha placa metálica, da minha chapa metálica. Essa estrutura, se vocês observarem com mais atenção, pegarem uma peça, fazerem um polimento, né, até uma lixa 600, por exemplo, e submeterem isso a um ataque químico mais rápido, não deixarem muito tempo, para que os contornos de grão sejam revelados. Esses contornos de grão são regiões de alta energia, portanto eles vão reagir primeiro, vão ser revelados primeiramente, vai aparecer o formato dele. E qual é a importância de observar o formato desses grãos? É que os meus grãos vão revelarem a minha estrutura, se a minha estrutura teve tratamento térmico ou teve um tratamento mecânico. Ela vai se alterar em função do tratamento térmico ou do tratamento mecânico. Na metalurgia, o que se faz é uma metalografia, ou seja, é uma análise metalográfica da minha superfície para que eu consiga identificar o formato dos meus grãos e, consequentemente, eu consiga identificar se o meu material sofreu algum tratamento térmico ou tratamento mecânico. Então
através dessa análise metalográfica. E aqui, pessoal, muito importante, vocês veem aqui os meus grãos, ó, com um formato meio arredondado, equiaxial, né? Muito interessante aqui, ó. E no momento que esse meu material aqui, que eu estou uns 850, 900 graus, para poder fazer esse procedimento de deformação mecânica, que vocês veem aqui, esses rolos de laminação, eu vou laminar a minha chapa, ou seja, eu vou reduzir a espessura da minha chapa para obter uma chapa metálica para fabricar a minha lata ou fabricar uma porta de carro, por exemplo, onde eu vou estampar para dar o formato. Então, olhem como ela deforma. Esses rolos vão deformar a minha chapa e os meus grãos vão se alongarem, vão ficarem deformados. Olhem só, isso é uma deformação introduzida pela ação desses rolos de laminação. Ou seja, isso aqui é uma deformação mecânica. Eu estou introduzindo energia mecânica na minha chapa. Então aqui, ó, os grãos bem formados estão equiaxiais e aqui eles estão alongados, deformados. Tem uma alta energia interna que foi introduzida pela energia mecânica. Eu transferi energia mecânica para dentro da minha chapa metálica, deformando os meus grãos. Aqui vocês podem ver melhor os grãos equiaxiais, passa entre os rolos de laminação, são deformados e são alongados. E o que acontece? Eu vou ter que fazer um procedimento após a laminação aqui, ó, onde o meu material está com uma deformação muito grande, foi introduzida uma energia muito grande dentro dele, uma energia mecânica que se transformou no alongamento desses grãos. De que forma eu vou fazer esse processo? Eu vou aquecer a minha chapa a em torno de 850 a 900 graus. Então, com isso, pessoal, eu vou fazer um alívio de tensões. Eu vou aliviar a deformação mecânica que foi introduzida. Os meus grãos vão se reorganizarem para tornarem uma forma o mais equiaxial possível, aliviando toda aquela deformação que foi introduzida. Isso é importante? Claro que é. Por quê? Porque se eu alivio as tensões internas, eu estou reduzindo essas tensões internas, eu estou reduzindo a minha energia interna do material. Consequentemente, esse material, se for exposto a um meio externo agressivo, ele vai ficar menos suscetível à ação da corrosão. Então, esta é uma maneira de eu proteger a minha chapa da ação externa provocada por um meio agressivo. Por quê? Porque eu faço um recozimento, faço um alívio de tensões, os meus grãos se reorganizam, diminui essa energia e com isso ele fica muito mais resistente à ação corrosiva do meio. E vocês têm também um site que vocês podem dar uma olhada para melhores informações. Corrosão metálica, pessoal. Processo anódico de perda de elétrons, vocês viram lá, o ferro perdia elétrons, aumentava o número de oxidação, portanto um processo de dissolução anódico, porque tudo isso ocorre na área anódica. Nós identificamos lá com o azul da Prússia, onde o ferricianeto férrico, o ferro 3 mais 3 na presença do ferro 2, forma o azul da Prússia. E
qual é o conceito de corrosão? Olha aí, pessoal, é um processo de dissolução anódica em que se tem a perda de elétrons, ferro mais 2 a ferro mais 3, e, portanto, a oxidação do metal. Certo? Então, aí está o conceito de corrosão. E aqui, pessoal, vocês podem identificar numa lata, quando nós formamos o corpo, e nós vamos ver depois quando nós vamos ver a formação da lata, nós fizemos uma eletrosoldagem. E muitas vezes ocorre uma falha no processo, porque tem que ser, no momento que ele faz a eletrosoldagem, rompe o verniz. Então tem que ser aplicado um novo verniz no cordão de solda que se estabeleceu ali. E muitas vezes isso ocorre uma falha de aplicação, e aí o produto vai ficar em contato direto com a região aqui da lata. Isso vai gerar uma corrosão, certo? Também um site que vocês podem procurar para se informarem mais sobre o processo. E para finalizar, né, pessoal, vamos ressaltar alguns aspectos do que nós vimos até agora. O que nós estamos vendo aí? O design e as funções são características importantes para o sucesso do produto final. Tá, pessoal? Se vocês não fizerem um bom design na embalagem de vocês, o produto de vocês vai ficar prejudicado. Além das funções adequadas que essa embalagem deve reunir, compatíveis com o produto, para que vocês tenham o sucesso neste produto final. Isso é um detalhe muito importante que vocês têm que ter em mente, têm que observar, têm que levar em conta, que não adianta vocês fazerem todo um processamento, um produto de excelente qualidade, entretanto, uma apresentação inadequada. Isso vai prejudicar o produto de vocês junto à gôndola do supermercado. O consumidor, ele é bastante seletivo hoje em dia. Obrigado e até o próximo.